Olá, dia 22 de julho de 2015, quarta-feira. Olha, eu ia falar um negócio aqui sobre uma pessoa envolvida com o Marcelo, mas eu vou aguardar um pouquinho mais, que eu estou captando mais coisas. Então eu vou esperar. Primeiro, tem que ter cautela, né, Ládio? Sabe o que é que eu estou falando? Não sei, confesso que não. O negócio lá. Eu falei agora contigo ali na entrada. Tá. Sabe agora? Lembrasse? Mas cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Como eu vou ter que depois, vou esperar, vou ver o que está lá. Certo? Porque eu tenho muita coisa para falar, tá? Só para avisar vocês. Só um avisozinho aí, seu Ego da Rosa, que está no rolo aí também. Tem um avisozinho para vocês aí. Todos. Todos. Vou tirar um fora. Vou tirar o Douglas fora, porque não tenho amizade com ele, ele não tem comigo e nunca me fez nada de mal nem nada de bem. A gente tem que ser correto nas coisas. Agora o resto aí, você me conhece. Você sabe que eu não tenho rabo preso. Mas isso aí vai demorar até dia 29. Dia 29 eu falo sobre isso aí, vou falar um monte de coisa também do Marcílio Dias, tá? Vamos aguardar só isso aí. Eládio, ontem Criciúma quase que consegue o objetivo, né? O objetivo era passar para a próxima fase e ganhar um bom dinheiro. Até porque a gente sabe que vindo desses clubes preparados aí, da Libertadores da América, embora não tenham feito uma grande campanha, e os grandes quase todos classificaram, todos, né? Acho que não ficou um grande aí fora, né? Daqueles, tudo classificado, né? Não, o Vasco ainda vai jogar. Mas 3-1. Não, vai jogar ainda, né? Mas até agora está tudo classificado. Não teve uma grande surpresa. Não teve até agora. Eu não me lembro. Eu também não me lembro. Porque aqui os campeonatos, tem campeonato da Copa do Brasil, tem campeonato tanta coisa da Libertadores, que confunde. tem campeonato da Série B, Série A. Mas, por exemplo, ó, tem... Inter e Grêmio classificado. Não me lembro, então. No Paraná, o Atlético e Coritiba. Não, o Coritiba ainda vai jogar. O Coritiba empatou, ganhou 2-1 da Ponte Preta e vai jogar agora contra mas a Ponte se não Preta for lá. o Coritiba e a Ponte Preta, dá a mesma coisa. São Paulo está tudo classificado. Que não está, coisa que falta jogar, mas vai classificar. O Sport ganhou a primeira do Santos e vai jogar agora contra o Santos lá na Vila Belmiro. Esse aí é que pode dar uma invertida. O Fluminense está classificado, o Flamengo está classificado. Então, os grandes, Cruzeiro e Atlético classificado, o que pode... Aí vão juntar aqui 8, com mais esses outros aí, e aí sim que vai começar o campeonato. Aí, até as próprias cotas são bem maiores. E o Criciúma resistiu quanto pôde, jogou o segundo tempo praticamente todo com 10 jogadores, segurou o Grêmio. Aí eu só não entendi, Eladio, eu só não entendi, sinceramente. O goleiro ia bater o pênalti, cara. Tinha mais 6, porque tinha sido tirado um do Grêmio, conforme a regra. Mas, Zé, não é por acaso, não é por acaso. O treinador... Quem está mais bem preparado para bater um pênalti do que um atacante, um meia, um cara lá. Mas, Hélio, eu estou me colocando na posição de qualquer treinador. Eu vou para uma competição que eu posso ir para os pênaltis, eu vou fazer uma seleção de batedores. Vou fazer um trabalho de sessão de batidas de pênalti e tal. E vamos que o goleiro tenha tido um bom aproveitamento. Teve um bom aproveitamento? Coloca.
Não. Só que, infelizmente, ele foi lá e bateu mal. Não. Mas fez uma defesa. O lugar dele era para defender. Não sei, Zélio. Zélio, O cara que poderia ter saído como herói, porque pegou o pênalti, se ganha ele seria o herói, ficou o vilão, que anulou. Mas, o gol que ele errou, anulou a defesa que fez. Ele não foi arbitrariamente, ele não foi colocado lá para bater aleatoriamente. Se ele foi colocado na relação dos batedores... Errou. Mas não é... Você está lá para ver a sessão de treino? Eu, no meu time, goleiro não bate pênalti. Pronto, acabou. Então, o Rogério bateu, mas errou quantos? Se há outros atacantes, não erravam tanto. Mas o Rogério Ceni ele tem mais acerto do que erros. Só porque tem um que é uma raridade no mundo... Mas tu também batia. Mas tu não queres entender que nós temos que dar ao treinador a opção de fazer uma sessão de treinamento para fazer uma relação de batedor. Ele tem que fazer o simples. Bota um atacante, o zagueiro ali e fazer o gol. Zagueiro? Até zagueiro. Zagueiro? Hoje em dia que nós estamos batendo zagueiro, 2 zagueiros bateram ontem. Estamos entrando lá, pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, nosso Unisport desta quarta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2819. Cada um na sua. O cozinheiro é o cozinheiro, o garçom é o garçom, o dono é o dono, o caixa é o caixa, tudo assim. Coisa tem que ser assim. Não tira se tirar o caixa para botar lá de cozinheiro, a comida não presta. Se botar o cozinheiro de caixa, vai sobrar ou faltar dinheiro. Se tirar o dono do restaurante e botar a servir, vai ser uma porcaria. Então não funciona. E ali tinha mais, ele bateu 4, tinha mais 5 para bater. E poderia ter tido uma sorte melhor. Mas acho que ficou dentro da expectativa. O Grêmio era o favorito para classificar. O Grêmio está aí no Campeonato Brasileiro, nessa boa campanha. Então, não vejo nada. Não sei se tu vê alguma coisa de anormal. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. A situação do batedor de pênalti é complicada, a gente sabe que é complicado. E quando você faz essa sua colocação do cozinheiro, do garçom, não sei mais quem, tal, então quer dizer que se um zagueiro tiver numa sequência de jogada, está lá dentro da área, lá, a bola vem, ele não vai botar para dentro porque ele não é atacante? Se ele não é atacante, então ele tem que ficar zagueiro, ele tem que ficar na zaga? Meu pai, então, meu pai, me ajuda, por favor, que hoje ele veio com a macaca, me ajuda. Não, mas tu é que tá falando, rapaz. Eu estou dizendo que o zagueiro tinha que bater, ou um atacante. Antigamente, no teu tempo, o zagueiro não batia pênalti. Normalmente era o ponto esquerda, ou o centroavante. Não. Era. Não, pênalti batia sempre quem tinha melhor postura. Não, o zagueiro nunca bateu pênalti. Não, já bateu. O zagueiro veio bater pênalti. Antoninho Carvalho era um batedor de pênalti extraordinário, zagueiro, que era do Marcílio. Mas não batia. O jogo não batia. O Piava era volante, batia pênalti como ninguém. Mas quem é que mais batia? Quem é que mais batia? Ponto esquerda? Não. Centroavante? Não, tu estás confundindo quando um jogador era expulso no passado. Não, é expulso. O primeiro que sai, nem precisava, que o ponto esquerda já saía, já ia embora, já ia pro chuveiro. Por quê? Porque era assim que fazia, era assim que funcionava. Menos no Agora, Palmeiras. o ponto esquerda bater, especificamente ele bater pênalti, não. Eu lembro que o Palmeiras tinha um jogador chamado Rinaldo. Poderia ser. Na época era assim, porque na época não tinha antes de 70, na década de 60 até a Copa do Mundo era assim, pênalti, era 3 só e era um só que batia. Lembra? Um só que batia. O Palmeiras tinha um ponto esquerda pernambucano chamado Rinaldo. Ele fechava o olho e mandava bala, dificilmente perdia pênalti. Era no meio do gol, em cima, embaixo, dificilmente, não sei que batesse no goleiro. E aí depois inventaram esse negócio de alternado, que eu acho que é mais correto, que um só bater facilita para o goleiro. Que o cara vai ter que bater num lado, aí ficar na dúvida se bate no outro, ficar na dúvida se bate no meio. Assim não, o cara bate e marca, a responsabilidade vai para o outro que não é conhecido. Zélio, a questão... Tu lembra quando batia um só, 3, né? A questão de bater pênalti, é uma responsabilidade grande. E outra coisa, lá você tem que estar
muito bem preparado psicologicamente, você não pode se abalar, você não pode jogar a responsabilidade, você tem que saber exatamente que você vai ter que fazer aquilo, vai fazer. Tem jogador que às vezes, quando vai na responsabilidade, ele vai na dúvida, às vezes ele não definiu qual é o canto que ele vai bater, e essa dúvida é crucial para ele errar. Entende? Então você tem que estar muito bem preparado. E aí o treinador vai escolher aquele também. Depois de 90 minutos de jogo, ou 120 quando tem prorrogação, o cara já não está mais psicologicamente não, bem. Tá. Nem fisicamente, não, muito menos. Tá tranquilo. Para você bater uma penalidade, você bate, você vê. Tem jogador que bate bem e nós sabemos, nós que trabalhamos nessa área, nós sempre pedíamos para o jogador escolher o canto que ele tem segurança e bater aí 1,5 metro de altura, por aí, próximo do poste. Então, se ele acertar naquela altura, dificilmente o goleiro pega. Porque o goleiro vai ter que sair num salto, a tendência dele é sair mais embaixo. Não, mas eu ainda não... Tudo que tu disser para mim, tu não me convence que ontem era o Luiz que era bater o pé. Mas tudo, Zélio, eu jamais vou convencer você, já deu porque tu é teimoso. Quando o cara... Porque tu é teimoso. Quando diz que é como tu quer, tem que ser como tu quer. Quando fizeram a relação, batedor de pênalti, último, goleiro Luiz, eu estava vendo o jogo com a minha filha, eu disse, vai perder. Então já secasse o rapaz. Vai perder o pênalti. Já secasse o goleiro está ali para defender. O cara que era para sair como herói, saiu como vilão. Não, tudo bem, mas eu jamais vou te convencer. E numa cobrança de pênalti, meu querido. Mas só quem tem vantagem é o goleiro. Porque não tem frango em pênalti, não existe falha. Pode passar no meio das pernas, que não é falha. E o atacante, quando vai bater, eu não sei, nunca joguei futebol profissional para saber disso, mas dizem que o gol fica desse tamanho para o atacante e desse tamanho para o goleiro. Acho que a presença do goleiro diminui, sim, prejudicando o atacante. Não, o gol fica grande para o atacante. São 7,32 m por 2,44 m. E você tem uma peça no meio ali. Mas quem é que tem a responsabilidade de fazer? Aí é que eu estou falando, você tem que ter tranquilidade, atacante. Você tem que ter tranquilidade para ir. E aí eu falo assim, de se elogiar a atitude do goleiro, como você bem colocou, porque se eu errar, eu vou ser crucificado. Se eu acertar, eu vou ser enaltecido. Ele acreditou nele e acabou errando. Mas com esse resultado, o Criciúma dá adeus à Copa do Brasil, ficando somente o Figueirense nos representando na Copa do Brasil. O Figueirense que desbancou a equipe do Botafogo em pleno Maracanã. Ficou ele... Foi no Maracanã ou foi lá no... Foi no Maracanã, né? Foi no Engenhão. Ah, foi no Engenhão? Aquele gol de calcanhar? Isso, Engenhão. Engenhão. Vamos ao break, retornando na sequência com Unisport. Estamos de volta com Unisportes. Esse dia hoje está muito bom para mim não, sabia? Foi daquela de ontem. Tá bom. Tá bom não. E não é bebida não, que eu não bebo mais, tá? 9 meses que eu não tomo uma cerveja. 9. Então vamos fazer uma festa então. Ah, não bebo mais. Só água. E agora o médico aconselhou água mineral sem gás. Disse que não é bom o gás. E sem gelo. E sem gelo, porque do jeito que eu estou com essa garganta daqui a pouco vai sumir. Tem o apoio de quem? Esse segundo bloco tem apoio da Cajomar, onde você encontra de tudo para decorar o seu ambiente e tem agora com venda de grama sintética. A Cajomar fica na Avenida Irineu Bornhaus, 1445, e tem o melhor preço da cidade. Pensou em decorar o seu ambiente? Procure a Cajomar. Ô, Eladio Cardoso, vamos ver. Estou falando tudo errado hoje. Calma. Tudo torto hoje. 1, 2, 3, ok. Como é que é o teco? O Tico e o Teco estão meio desajustados. Estão meio desajustados. Então, vamos aos jogos de ontem, né? Que aconteceram e o que vai acontecer hoje aí pelo Brasil. Vamos lá. No Brasileiro da Série B, Macaé 0, Paraná 0. Esse Paraná ganha de 4 Foi fora. o jogo isolado da 14ª rodada. Copa do Brasil, terceira fase. Ontem, 21 horas. Criciúma 0, Grêmio 1. Primeiro jogo tinha sido 1-0 pro Criciúma. E, puta, tu vê, né, cara? Ganhou em Porto Alegre, perdeu em casa. O que é o futebol, né, cara? Nos pênaltis, 4-3 pro Grêmio e Grêmio classificado. Ainda pela Copa do Brasil,
hoje, 19h30, Tupi e Ceará, primeiro jogo 0x0, Bahia e Paysandu, primeiro jogo 3x0 Paysandu. Isso é difícil reverter. Ainda hoje, 22 horas, Santos e Sport, esse aí vai ser um jogão, hein? Primeiro jogo, o Sport ganhou de 2x1 na Ilha do Retiro. Ponte Preta e Coritiba, Coritiba venceu em casa o primeiro 2x1, outro jogo difícil. E aí um jogo fácil, teoricamente. América 1, Vasco 3. América e Rio Grande do Norte, né? É. O Vasco venceu o primeiro jogo, 3x1, acho que difícil. Aí termina a fase, essa fase do aí da entra os Libertadores, da os classificados todos vão para o sorteio e vai ser então sorteado a próxima fase da Copa do Brasil. Na Taça Libertadores, semifinal, deu aquilo que a gente previa, né? O River Plate, que tinha ganho em casa do Guarani do Paraguai 2x0, empatou no Paraguai 1x1 e já é um dos finalistas. Hoje tem Tigres e Internacional. Primeiro jogo, Internacional venceu em Porto Alegre, 2x1. Mas esse Tigres lá no México, naquela altitude, é complicado. No Catarinense da Série B, segundo turno, segunda rodada, hoje, 20 horas, Concórdia e Tubarão, 20h30, Hercílio Luz e Brusque, Jaraguá, Juventus de Jaraguá, Jaraguá não conta, é o Blumenau. O Camboriú e Operário, acho que eu vou lá ver esse jogo. Ah, não vou ver não, é o jogo da TV. E o Juventus de Ceará com o Porto. A classificação do quadro de medalhas, só ouro, o resto também não interessa, não dá lucro. Estados Unidos 69, Canadá 59, Brasil 32, a Colômbia passou Cuba aí. Colômbia 25, Cuba 24 e México 15. O Brasil perdeu aí umas medalhas bestas, né? Não, é competição, Zé. É uma competição aqui, complicada. Você às vezes você joga. Eu estava vendo o vôlei de praia jogando contra, eu acho que foi contra o México. A dupla brasileira bateu cabeça e veio bem durante a competição inteira. Naquele jogo ali, os mexicanos jogaram tudo o que tinha que jogar. Isso faz parte, isso é competição. Mas é competição, meu querido. Aí perder uma medalha, 2 medalhas que a gente contava de ouro como ganha. Teve Jogos Olímpicos que nós decidimos com nós mesmos. Lembra? Era nós e nós. Mas daí nós temos que computar a nosso favor a medalha na ginástica rítmica das meninas, em equipe, que realmente foi sensacional a apresentação das meninas. E a ginástica rítmica não dá para tu errar 1 milímetro, meu querido. Lá foi sensacional. E lá na areia foi péssimo. Horrível. Péssimo. Não, mas vai dar uma medalhinha. Vamos brigar ainda pelo bronze. O que é bronze? Prata já não é nada para mim, imagina bronze. Prata já não é nada. Cara, tu mudou agora? Tu mudou? Até esse dia você falou o seguinte, Jogos Olímpicos, aí tem que... prata, não, bronze, ouro, prata e bronze. Eu falei que 4º lugar até 3º lugar vale no brasileiro, até 4º. Que vale vaga de Libertadores. Não. Se não valesse vaga de Libertadores... Nós estamos falando em Olimpíada. Olimpíada. O Brasil sai daqui. Tu esqueceu o que tu falou? Que nas Olimpíadas... Falei errado. Falei errado. Nas Olimpíadas, ouro, prata e bronze são... É ouro. São méritos? É ouro. Só conta na pontuação ali o ouro. A prata e o bronze só para desempate. Só se empatar o ouro, aí passa para prata, aí passa para o bronze, se empata tudo. O bronze é só para desempate. Que vale a medalha de ouro. Então, mas se empatar? Aí vale. Vai decidir o quê? Vale. Se empatar na medalha de ouro, vai desempatar com o quê? Com a prata. Se empatar na medalha de prata, vai desempatar bronze. Com o quê? Então, tem valor? Não tem nada. Não tem nada, porque nunca empatou até hoje. Até hoje, na história de Pan-Americano e de Jogos Olímpicos, nunca empatou. Nunca na vida empatou. Eu não vou discutir contigo, eu não tenho essa informação. Nunca empatou. Mas eu sou quase capaz de discutir contigo, já aconteceu alguma coisa, mas eu não vou porque não... Não, eu estou falando de primeiro lugar. Primeiro, não adianta o resto também. O segundo é o primeiro dos últimos. Aí nós vamos lá, ganhamos uma medalhinha de ouro, todo mundo chora.
Os outros vão lá, ganham 10 e não choram. Não entendo essas coisas. Mas quem? Não entendo. O brasileiro toca o hino nacional, ele derrete-se. Tem que botar uma bacia embaixo para chorar dentro. Não. Para. Eu acho que você olha que é um reconhecimento de um trabalho de 4 anos de treinamento que você chega, executa com sucesso. É de você realmente se emocionar. Se tiver que chorar, vai chorar. Se tiver que sorrir, vai sorrir. Se tiver que sambar em cima do pódio, vai sambar em cima do pódio, porque é merecimento, cara. Aí o tal de Thiago Pereira, que é o bom da boca nossa aí na natação, é o bom mesmo, vai lá, até hoje Não, tá. ele era o bom. Isso, na natação, existe um ciclo. E o Brasil está muito bem, muito obrigado. E onde é que eles estão treinando esses que estão ganhando medalha? Todos. Estão competindo nos Estados Unidos? Estão ganhando lá. Eles ganham a bolsa de estudo lá na universidade. Tá, mas eles são o quê? Eles são americanos ou são brasileiros? Quer dizer, vai onde ele está treinando? Quer dizer para ti... Quer dizer que se estiver treinando aqui na piscina aqui do Brasil, ela não tem... Eu quero dizer para ti... Ela é maior ou é menor? Não, a água é mais pesada? Não é água. É o método que faz, é o treinador, é tudo. Lá é o psicológico feito lá, tudo isso. Todos que ganharam, quando o Joaquim Cruz ganhou os 800 metros, treinava nos Estados Unidos. Thiago Pereira treinava nos Estados Unidos. Xuxa, quando ganhou, treinando nos Estados Unidos. Isso é o que não traz, não é mais fácil? Para aí, como o basquete fez, que melhorou muito, vai mais longe ainda. Por que não traz, então, o cara lá dos Estados Unidos para treinar eles aqui? Precisa eles ir para lá. Mas você tem certeza que você está falando? Tem, absoluto. Conhecimento de causa? De causa. Porque que eu acho assim, ó, em vez de levar o atleta daqui para os Estados Unidos, traz um treinador... Quantas competições existem lá nos Estados Unidos? Tu sabe que essa ginástica que ganhou lá é treinada por um cara de fora. Qual? A Ritma, tudo isso. A Ritma que é uma mulher daqui do Brasil. Não, então a outra que ganhou lá é de fora. Não, nós temos lá no nosso que fomos vice-campeão, acho que fomos vice-campeão, foi no polo aquático que não tínhamos nada. E chegamos, não, mas a ginástica aí, também tem... Aí é um canadense que está... A história tem um, acho que é ucraniano que está aí. Nós temos várias modalidades. Então, em vez de levar os atletas para lá, traz os caras para cá. Mais fácil. É mais barato, é mais fácil. Tudo. Não, no que você está falando, Zélio, referente à natação, eles vão lá para os Estados Unidos porque lá existe um número muito grande de competições e você vai competir com os melhores nadadores do mundo. E você vai aprender Não, se tu é ruim, tu não aprende. Competindo. Se é ruim, tu vai nadar todo dia com o cara bom e o máximo que tu vai conseguir é diminuir a distância dele. Não, mas para ele, não é assim. Para ele chegar lá nos Estados Unidos e competir com essas feras, é porque eles têm, e já foi provado com o Thiago, foi provado com o Xuxa, foi provado com o Cielo, foi provado com vários grandes nadadores que foram lá e ganharam. Tu sabe que já deu doping, né? Tu sabe que teve um peruano que foi execrado. O cara ganhou uma medalha de bronze numa prova. Chegou na segunda prova, o Peru não ganha nada. A medalha de bronze do Peru é o governo... Mas no Peru vale? No Peru vale. Fizeram a maior festa, aí era para nadar sem outra prova, que o cara nadava. Não apareceu. Foram descobrir que tinha sido punido já, e não divulgaram depois, porque estava dopado. Peruano que ganhou 3º lugar. Aí perdeu a medalha. Aí o presidente disse... Isso é uma vergonha para o país. Fica por aí, por favor. Presidente do Peru. Fica por aí que isso é uma vergonha para o nosso país. Até amanhã. Vou te levar para os Estados Unidos para tu eu já sou analisar o esporte olímpico lá nos Estados Unidos. Eu já sou modéstia à parte bom no que eu faço aqui. Eu vou te levar, lá para os Estados Unidos. Modéstia à parte, você é bom e eu também sou bom. Eu vou te levar lá para os Estados Unidos. Se não fosse assim, eu não estava 40 e poucos anos fazendo isso.